Olá, meus irmãos, minhas irmãs, meus netinhos e minhas netinhas de 0 a 120 anos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Para você que está chegando agora, assista o vídeo até o final e, se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje nós estaremos abordando em como apresentar o plano de salvação para as crianças através das cores. E para decorar, eu tenho aqui um corinho. Amarelo lembra Deus e as ruas lá no céu, mas o preto do pecado nos separou de Deus. O vermelho do seu sangue nos deixou assim branquinho, e assim eu vou viver neste caminho bem verdinho. E como foi dito, do amarelo que lembra Deus, né? Eu recomendo a você que leia Apocalipse capítulo 21, para que você tome ciência da palavra de Deus, do que o apóstolo João, preso na ilha de Patmos, né? Após ter aquela visão, a visão que ele tem da Nova Jerusalém. As ruas de ouro, mar de cristal, aonde não haverá mais sofrimento nem dor. Esse é o primeiro passo para você tomar conhecimento antes de apresentar o plano de salvação. Não só para as crianças, mas a todos, jovens, adultos, adolescentes. Volto a repetir que a mensagem é a mesma, apenas a apresentação é que é feita de uma forma diferenciada para poder chegar num nível, né, da criança, no nível do adolescente, no nível do jovem e no nível do adulto. E tomando por base as cores, eu recomendo a você que utilize o Livro Sem Palavras. É um livro muito conhecido, um livrinho, e eu vou ensinar a fazê-lo, como você vai fazer e como você vai usar. Tá? Então, falando da cor, nós temos o amarelo. Inicie a conversa com a criança perguntando: que cor é esta? E ela naturalmente irá responder amarelo, e você então retruca: o que te lembra esse amarelo? Eu vou estar deixando na descrição, mas se você quiser, eu posso mandar ele detalhado para você, tá bom? Voltando aqui, iniciando a conversa, você perguntamos à criança que cor é essa, ela responde naturalmente que é amarelo, e então você pergunta: e o amarelo que te lembra? E naturalmente a criança vai falar o ouro, né? A aliança, ouro, cordão e tudo mais. E então você diz: é verdade, tudo isso são coisas que têm muito valor aqui na terra onde nós vivemos. O amarelo me lembra o céu, pois a Bíblia diz que lá no céu as ruas são de ouro, o mar é de cristal. E é daí então você começa a descrever quem é Deus. Deus é o nosso Criador, você então vai falar da criação. Deus criou o universo, Deus criou os animais, Deus criou os homens. E isso tudo está nos primeiros capítulos da Bíblia, né? E nós temos histórias sobre isso. E aí você então vai falar quem é Deus. Deus é o Criador, Deus é amor, Deus é santo, Deus é puro e é perfeito. E a Bíblia diz também em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí você vai explicar que Deus é santo, é puro, é perfeito, e que existe uma coisa que não entra lá no céu, que é o pecado. E então você vai apresentar a página escura, a página preta desse livro sem palavras. Você vai dizer que o pecado separa o homem de Deus. Pergunte às crianças o que elas entendem do pecado, o que elas entendem de ser pecado,
e você então vai dar a definição do que é o pecado. E também falar do pecado original, o pecado de Adão e Eva. De exemplos de pecado, né? Você pode não somente dar exemplo de pecado, como também solicitar a eles que falem, deem alguns exemplos de pecado. E aí, nesse ponto, você pode falar, pode reforçar que nós nascemos em pecado por causa da desobediência de Adão e Eva, que Deus colocou eles no jardim para cuidarem do jardim e deu uma ordem para que neles não comessem nem tocassem nos frutos da vida e também no fruto do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que eles tocassem, eles morreriam. Adão e Eva desobedeceram. Eles não deveriam tocar no fruto do conhecimento do bem e do mal, mas eles não só tocaram, eles comeram, e por causa desse pecado, todos nós nascemos com a sementinha do pecado. E que o pecado separa o homem de Deus. E aí você vai citar o versículo de Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Explique que destituídos é separados da glória de Deus. E após falar sobre o pecado, sobre a separação do homem de Deus por causa do pecado, você então diz, mas Deus tem um plano maravilhoso para o homem. Mostre agora então a página vermelha e comece a falar sobre o plano maravilhoso que Deus tem para a salvação do homem. Fale sobre o Filho perfeito de Deus e comece a descrever rapidamente a respeito do seu nascimento, da sua vida, da sua morte e do sepultamento e da sua ressurreição. E comece então, de uma maneira bem reduzida, falando a respeito do Filho perfeito de Deus, a respeito do seu nascimento, vida, a respeito da sua morte na cruz para perdão dos nossos pecados, a respeito do seu sepultamento e enfatize a sua ressurreição. Nesse momento você pode ler ou citar 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4. Por causa da morte de Jesus na cruz, que foi para perdão dos nossos pecados, eu e você podemos ser perdoados de todos os nossos pecados e alcançarmos a vida eterna e morar lá no céu, na casa de Deus. Mostre a página branca e diga que, por causa da morte de Jesus na cruz, nossos pecados podem ser perdoados. Faça o convite, pergunte se eles querem ter os seus pecados perdoados e cite João 1,12. E se a resposta for sim, que querem se tornar filhos de Deus, que querem ter os pecados perdoados, então você leia ou cite Hebreus 12:3. E aí, se as respostas forem de sim, então você deverá fazer uma oração de entrega. Senhor Deus, eu creio que a morte do Senhor Jesus na cruz foi para o perdão dos meus pecados. Por isso, eu lhe peço que perdoe todos os meus pecados. Eu creio que Jesus é o seu Filho e eu o recebo em minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Essa é uma oração base, a oração de entrega, que você pode fazer tanto para crianças como para adultos. Apresente a folha verde do livro Sem Palavras, que é a folha do crescimento. E explique que agora é preciso dar continuidade, que é ler a Bíblia e fazer a oração. Leia a Bíblia e faça a oração.
faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E aí você vai explicar à criança que a criança precisa dessas duas ações, mas de várias outras, para que ela possa crescer dentro da palavra de Deus.